E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula passada nós começamos a falar de colocação pronominal e hoje é a parte 2 dessa aula. Hoje vamos continuar falando aí dessas regras maravilhosas que deixam a nossa língua, que deixam a gramática linda. Então, preste atenção porque nós vamos continuar falando de colocação pronominal. Na aula passada nós começamos a falar das regras de próclise. Você lembra o que é próclise? A próclise é quando o pronome ele aparece antes do verbo. Para ele aparecer antes do verbo, é necessário ter uma palavra atrativa, né? Aí nós vimos várias palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes relativos, enfim, nós vimos várias e várias palavras atrativas que fazem justamente essa atração para o pronome estar antes de um verbo ali, entre o pronome e a palavra atrativa. Ele só pode estar ali se tiver uma palavra atrativa, no caso. Então, foi isso que nós vimos na aula passada. Se você já esqueceu, volte e assista ao vídeo anterior para você revisar essas regras. Porque agora nós vamos falar das outras duas partes que faltavam. Mesóclise e ênclise. Então, a próclise é quando o pronome aparece antes do verbo, certo? Mesóclise é quando o pronome aparece no meio do verbo. Para o pronome aparecer no meio do verbo, é necessário pelo menos duas coisas. Quais são essas coisas aí que eu tenho que ter para eu usar a mesóclise, para o pronome aparecer dentro do verbo, no meio do verbo? Por isso o nome meso, né? Meso significa meio. Então, para eu usar mesóclise, o meu verbo deve estar no futuro, indicando futuro. Pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Basta o meu verbo indicar futuro e não ter palavra atrativa, aí sim eu posso usar mesóclise. De novo, para eu usar um pronome no meio do verbo, eu preciso de um verbo que esteja conjugado no futuro, seja futuro do presente ou futuro do pretérito, e eu não posso ter palavra atrativa. Sabe por que eu falei que não pode ter palavra atrativa, que é a palavra que faz ter próclise? Porque a preferência sempre vai ser para a palavra atrativa. Vamos imaginar que nós temos uma frase que tem uma palavra atrativa e um verbo no futuro. E, professor, tem duas regras aí. Tem regra de próclise, porque tem palavra atrativa, e tem regra de mesóclise, porque o verbo está indicando o futuro. A preferência sempre vai ser para próclise, tá? Então, a próclise ela é a principal, né, na escada aí de prioridade. Professor, não sei o que é verbo no futuro do presente, futuro do pretérito. O que é isso? Gente, futuro do presente é qualquer coisa que vai acontecer depois de agora, depois do presente. Futuro do pretérito é alguma coisa que aconteceria. É tipo algo que aconteceria, mas não vai acontecer. Olha a finalização. Aconteceria. Vou dar exemplos aqui, ó. Futuro do presente, ó. Eu estarei na porta da escola. Eu estarei na porta da escola. Futuro do presente vai acontecer, né? O futuro que vai acontecer depois de agora, depois do presente. Essa noite nós comeremos salada e sopa. Comeremos salada e sopa, é o que vai ter hoje à noite. Futuro do presente. Agora, futuro do pretérito. Olha só esses exemplos aqui, ó. Eu faria a torta de nozes, ó. É algo que poderia acontecer no futuro, mas por algum motivo não vai acontecer, ó. É uma incerteza, né? Eu faria, mas eu tô cansado. É como se eu fosse falar dessa forma. Outro exemplo de futuro do pretérito. Eu ouviria aquela música todos os dias. Ouviria, ó. Talvez, né, acontecesse isso, porém, né, alguma coisa aconteceu que está impedindo isso de acontecer. São verbos que indicam futuro do presente e futuro do pretérito. Agora, olha só como fica isso na colocação pronominal, pessoal. Se eu tivesse que colocar um pronome aí, né, em alguma frase que indica futuro, vai ficar assim, ó. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Por que eu falei realizar-se-á? Olha só como está escrito, está aparecendo aqui na sua tela, ó. Realizar-se-á. Fica lindo, olha como fica chique, né? As pessoas vão até olhar para você com outros olhos se você falar dessa forma. Porque o verbo indica futuro, ó. Realizará. Normalmente no dia a dia,
a gente falaria essa frase se realizará, mas eu não posso começar a frase com pronome oblíquo. Como eu tenho um verbo no futuro, eu sou obrigado a usar mesóclise. Realizar-se-á. Calma, vai ficar fácil. Ó, acompanhar-te-ia nessa viagem. Acompanhar-te-ia. Olha só como é que fica, acompanhar-te-ia. O ti, que é um pronome oblíquo, entrando aí, ó, no meio do verbo, né? Para isso acontecer é porque o verbo ali, ele tá no futuro do pretérito nesse caso, né? Te acompanharia. A gente falaria dessa forma no dia a dia, né? Te acompanharia nessa viagem. Te acompanharia, mas não é certo porque eu não começo frase com pronome oblíquo. O certo é acompanhar-te-ia, porque indica futuro do pretérito. Dá vários exemplos aleatórios, ó, dia a dia que você pode usar. Emprestar-me-ia a tua borracha? Emprestar-me-ia, porque me emprestaria, né? Aí a pessoa responde, emprestar-te-ei. Me emprestar-te-ei. Por que ela responde emprestar-te-ei? Te emprestarei, indica futuro ainda assim. O verbo indicou futuro, pessoal, é mesóclise. Eu preciso colocar o pronome no meio do verbo. Isso se não tiver palavra atrativa, tá? Se, por exemplo, você não vai emprestar borracha para o seu colega, aí você diria, não te emprestarei. Por que o pronome não está mais no meio do verbo? Porque o não é uma palavra atrativa. E como eu falei no início, a prioridade sempre vai ser para próclise. Tranquilo? E agora, ênclise. A ênclise eu resumiria assim. Se eu não tenho palavra atrativa e o meu verbo não indica futuro, eu tenho que usar ênclise. Então isso resume todas as regras de ênclise. Se eu não tenho palavra atrativa, porque palavra atrativa indica próclise, né? Vai acontecer próclise. Se eu não tenho verbos no futuro, uma vez que verbo no futuro faz com que aconteça a mesóclise, a única possibilidade existente é a ênclise, ou seja, o pronome aparecendo depois do verbo, pessoal. Então, vou falar algumas regras aqui para que você entenda o que é a ênclise. Ó, a primeira regra para a ênclise é quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Então, eu uso ênclise, ou seja, quando eu estiver afirmando algo e pedindo, né? No caso, fazendo um pedido afirmativo, uma solicitação, né? Uma ordem. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Silenciem-se. Olha o pronome se aparecendo depois do verbo. Por que apareceu depois do verbo? Eu não tenho palavra atrativa, o verbo não está indicando futuro, e no caso aí o verbo está no imperativo afirmativo, tá? Segunda regra de ênclise, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? É um verbo no infinitivo, terminação R, né? Ar, er, ir. Impessoal porque ele não está ligado a nenhuma pessoa, não está ligado ao eu, ao tu, ao ele, não tem nenhuma pessoa que eu possa ligar. Por exemplo, não era a minha intenção machucar-te. Machucar-te. Quem é que está machucando? Né? Machucar o quê? Machucar quem? Então não tenho essa noção de pessoa. Isso é infinitivo impessoal. Tá? Terceira regra. Quando o verbo iniciar a oração, já falei isso para vocês. Eu não começo frase com pronome oblíquo. Vou-me embora agora mesmo. Por que eu não coloquei ali o pronome antes do verbo? Porque eu não tenho palavra atrativa, não inicia, né, oração, o pronome oblíquo. É por isso que eu falei na aula passada sobre o te amo. É incorreto, está incorreto gramaticalmente falar te amo. Por quê? Porque eu não começo frase, eu não inicio uma oração com pronome oblíquo. Quarta regra de ênclise é quando houver uma pausa antes do verbo. O que indica a pausa? Uma vírgula, um sinal de pontuação, né? Enfim, qualquer coisa que indica uma pausa, sinal de pontuação, ponto, exclamação, reticências, vírgula, travessão, enfim. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Mudo-me hoje mesmo. Por que eu usei ênclise? Porque eu tenho uma vírgula ali, né, antes do verbo, colada no verbo. Então, isso pode cortar qualquer regra. Quando o verbo estiver no gerúndio, eu também uso ênclise. O que é gerúndio? Terminação NDO. Fazendo, cantando, falando, ó, o NDO. Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Tranquilo? Bom, pessoal,
Agora, para finalizar, nós vamos ver regras muito específicas. Eu vou pedir a sua atenção total agora, porque muitas pessoas erram muitas questões por causa dessas regras específicas. Que regras são essas? As regras de colocação pronominal em locuções verbais. O que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos que eles se ajudam para indicar uma só ação. O primeiro verbo que aparece é chamado de verbo auxiliar. O segundo verbo que aparece é chamado de verbo principal, tá? O meu verbo principal, que é esse segundo verbo que aparece, ele vai estar sempre em uma forma nominal. Quais são as formas nominais? Um verbo principal, ele pode estar no infinitivo, terminação R, né? Cantar, falar, fazer. Um verbo principal pode estar no particípio, que é a terminação DO, né? Cantado, falado, que mais? Almoçado. Pode ser também o irregular, né? Feito, fixo, fixado, né? Que é o regular, fixo, já é o meio irregular. Então ele pode estar no particípio, ou ele pode estar no gerúndio, que é a terminação NDO. Cantando, falando, fazendo, almoçando. Por que eu estou te fazendo um resumão disso? Você vai precisar disso para poder você entender as regras. Olha só. A primeira regra é quando o meu verbo principal estiver no particípio. O particípio tem uma regra só para ele. Como é que funciona a regra do particípio? Primeiro particípio, terminação DO, né? Cantado, falado, almoçado, ok? Então, preste atenção como funciona essa regra. Primeira, pessoal, quando eu tiver o meu verbo principal e ele for constituído por um particípio, o pronome oblíquo ele vai aparecer depois do verbo auxiliar, ou seja, o pronome oblíquo vai aparecer entre os dois verbos. Então, o correto é eu falar: haviam-me convidado para a festa. Haviam-me convidado para a festa. Olha o pronome oblíquo me aparecendo entre os dois verbos. Isso é uma colocação pronominal quando eu tenho locução verbal e o meu verbo principal está no particípio. Eu não posso colocar o meu pronome oblíquo depois dos dois verbos, lá no finalzinho. Eu só posso deixar entre os dois verbos, ok? Então, quando o verbo principal estiver no particípio, entre os dois verbos. Aí você vai lembrar do que nós já falamos nas outras aulas. Ó, se eu tiver palavra atrativa, o que a palavra atrativa faz? Ela atrai. Então vai ficar assim, ó. Não me haviam convidado para a festa. Por que o me saiu daquele lugar da frase anterior e foi para o lado do não? Porque o não é uma palavra atrativa. Tem que lembrar disso, tá? Agora, não tenho palavra atrativa. O que eu tenho, na verdade, é um verbo no futuro. Lembraram do que nós aprendemos hoje? Se eu tenho um verbo no futuro, eu sou obrigado a usar mesóclise. Então, eu tenho um verbo no futuro e não tenho palavra atrativa, eu vou usar mesóclise. Olha só como é que fica essa frase agora, ó. Haver-me-iam convidado para a festa. O meu pronome oblíquo, ele vai entrar ali no meio do verbo auxiliar. Meu verbo principal, não. Difícil? Eu sei que é difícil. Mas se você parar para revisar, você vai ver que isso vai ficar super fácil. Vai ficar bem tranquilo mesmo. Bom, essas são as 3 regrinhas que vão nortear quando eu tenho uma locução verbal com o verbo no particípio. Ok? Agora nós vamos ver as regras que vão nortear a gente para a colocação pronominal quando eu tenho um verbo principal que está no gerúndio ou no infinitivo. Como é que funciona essa regra? Preste muita atenção, porque agora a gramática ela dá 2 possibilidades, fica até mais fácil. Se o meu verbo principal tiver a terminação R, cantar, falar, fazer, ou terminação NDO, cantando, falando, bebendo, se o meu verbo principal tiver essas terminações, eu tiver uma locução verbal no caso, né, eu posso deixar o pronome oblíquo entre os dois verbos, ou eu posso deixar ele depois dos dois verbos.
diferente do que acontecia no particípio. No particípio, você só podia deixar entre os dois verbos. Agora, quando eu tenho meu verbo principal e ele está no infinitivo ou no gerúndio, tem duas possibilidades. Olha só, melhor você olhar aqui para essas frases, ó. Devo esclarecer-lhe o ocorrido. Está correto, né? O pronome apareceu depois dos dois verbos, a regra diz isso. Meu verbo principal, esclarecer, está no infinitivo, então tá certo. E também tá certo eu falar, devo-lhe esclarecer o ocorrido. Fica meio estranho? Fica, mas também tá correto, pessoal. Porque a gramática diz que eu também posso deixar o meu pronome oblíquo entre os dois verbos. Olha só no gerúndio agora, ó. Estavam chamando-me pelo alto-falante. Estavam chamando-me, ó. Estavam chamando. Eu deixei depois dos dois verbos, do lado do chamando, no caso. Ou eu posso deixar no meio. Como é que vai ficar? Estavam me chamando pelo alto-falante. Simples. Eu tenho essas duas regras aí para seguir. Tranquilo? Perceberam? Eu não tinha palavra atrativa. Certo? Bom, pessoal, e agora se eu tiver uma palavra atrativa, né? O que pode acontecer? A gramática diz que você pode fazer aquilo que você aprendeu desde a aula passada, que é colocar o pronome oblíquo do lado da palavra atrativa, ou simplesmente, do nada, a gramática diz assim, ó, ou você pode deixar lá atrás, você pode deixar depois dos dois verbos. Você só não pode deixar entre os dois verbos. E adivinha só, é exatamente a forma que a gente usa, é a forma errada no dia a dia. A gramática dá duas possibilidades e no dia a dia as pessoas utilizam justamente a única que não pode. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Primeiro vamos ver o certo aqui, ó. Não posso esclarecer-lhe o ocorrido, está correto, mas professor tem palavra atrativa. Porém, a gramática diz que eu posso deixar lá atrás dos dois verbos. Assim como eu posso também dizer, não lhe posso esclarecer o ocorrido. Essas são as duas formas aceitas gramaticalmente. Pessoal, isso é colocação pronominal. É um assunto difícil, mas ele se torna muito fácil quando você começa a praticar, começa a revisar, começa a verificar direitinho mais questões sobre esse assunto. Eu espero muito que eu tenha contribuído aí com o seu conhecimento e eu espero vocês na próxima aula. Obrigado!